Salve, salve, galerinha do Dominantes Online! Tudo bem com vocês? Professor Juan Fernandes aqui de novo com mais uma aula de Geografia. Na temática de hoje, Geologia, só que a gente vai fazer uma abordagem sobre a dinâmica das placas, tá? Então a gente vai fazer um estudo sobre como essas placas se movem, tá? As consequências disso, as causas disso. Então, fiquem ligados. Bom, primeiro aqui, né, a gente tem as placas tectônicas, já mostradas aqui numa outra videoaula, quando a gente fala de estrutura da Terra, tá? A gente fala também de teorias de tectônicas de placas, mas aqui a gente tem um esquema que ele é mais preciso, né, que ele vai elucidar aquela abstração, a nossa dificuldade de entender como funciona esse deslocamento de placas. Bom, a gente tem que lembrar que essa movimentação ela é feita em tempo geológico, então a gente não pisca, acontece um deslocamento de 300 metros de uma placa tectônica. Não é assim que funciona, tá? Esse funcionamento ele é muito mais lento, ele é imperceptível, né, aos olhos do ser humano. A gente sente vibrações e tal, mas são movimentos muito lentos e muito pequenos de acomodação de placas que vão causar determinados tremores, por exemplo. Então aqui a gente tem, né, a estrutura, um recorte feito no planeta Terra, onde a gente tem o núcleo, né, interno e externo, e a gente tem um manto, perfeito? Essa movimentação ela é feita a partir das correntes de convecção do magma, tá? Então essa convecção do magma, que nada mais é do que a circulação, é o movimento circular desse magma no interior da Terra, na camada chamada manto. Como funciona? A gente já viu que o interior da Terra tem temperaturas muito mais elevadas que a sua porção externa. Então, essa diferença de temperatura ela vai provocar, né, uma troca de calor desse material mantélico. Tá? Então, a gente vai ter aqui, né, próximo ao núcleo, esse material se aquecendo e próximo à crosta, esse material se resfriando. Então, ele vai criar um movimento circular de aquecimento, e aí a gente vai ter uma ascensão desse magma, né, o seu resfriamento, e aí a gente vai ter esse magma se aprofundando para o interior da Terra, do manto novamente. Perfeito? Então, esse movimento circular somado à astenosfera, quem não acompanhou, quem não viu ainda o vídeo de estrutura interna da Terra, dê uma acompanhada, dê uma olhada lá. A astenosfera somada a esse movimento mantélico vai possibilitar esse deslocamento. E esse deslocamento das placas tectônicas ele vai ser de acordo com o sentido, né, desse ciclo feito pelo magma. Perfeito? Então, esse movimento é gerado, tá? O movimento das placas tectônicas ele vai acabar sendo gerado pela movimentação do manto terrestre, que é uma área de grande dinamismo no nosso interior da Terra. Bom, aqui a gente tem, né, lá na teoria tectônica de placas, a gente já viu essa imagem. Entretanto, aqui a gente tem uma imagem mais completa, né, que é uma imagem onde a gente tem as setas com a direção do deslocamento de placas tectônicas. Se a gente for observar, a gente consegue perceber aqui, ó, por exemplo, a placa de Nazca e a placa sul-americana, que elas estão, né, convergindo. Se a gente for observar também a placa sul-americana e a placa africana, a gente vai conseguir perceber que essas placas estão se afastando. E se a gente perceber aqui a placa de Cocos e a placa norte-americana, a gente vai ver que elas estão fazendo um movimento em paralelo. Então, a partir disso, né, foi elaborado um estudo que determinava as causas e consequências desses movimentos de placas em determinada direção. Perfeito? Bom, a gente tem o primeiro limite de placa tectônica, né, que é o limite divergente. O que seria esse limite divergente, professor? Bom, o limite divergente ele é feito, né, ele é dado a partir do afastamento de placas tectônicas. Esse limite também pode ser chamado de limite construtivo. Por que limite construtivo, Juan? Porque a gente vai ter um afastamento de placas, a gente consegue olhar aqui, né, as setinhas que indicam a direção dessas placas tectônicas,
Quando essas placas se afastam, a gente vai ter uma fratura na crosta aqui, né? E esse material mantélico ele vai extravasar. Esse material mantélico extravasando, ele vai criar uma cadeia de montanha de rochas magmáticas, perfeito? Então a gente, por exemplo, vai ter a dorsal oceânica, a dorsal mesoatlântica, que é uma dorsal, né, que fica no meio do Oceano Atlântico. Então aqui a gente vai ter uma das maiores cadeias de montanhas do mundo no fundo do nosso oceano, tá? A gente vai ter ali também uma grande presença de atividade sísmica e atividade vulcânica. Por que atividade sísmica e atividade vulcânica, professor? Bom, a atividade sísmica ela vai se dar porque a gente vai ter, né, uma agitação dessa crosta. Por mais que não seja uma atividade sísmica, como de encontro de placas, que a gente vai falar posteriormente, quando esse material mantélico extravasa a crosta terrestre, a gente vai ter ali uma ruptura dessa crosta e automaticamente a gente vai ter uma acomodação nova de placas tectônicas. Perfeito? Bom, se a gente tem um limite divergente, a gente também tem um limite conservativo, tá? Esse limite conservativo ele também pode ser chamado de limite transformante. Como funciona esse limite de placa tectônica, professor? Bom, ele funciona com as placas deslocando em paralelo. Tá? Então, a gente não vai ter placas se afastando e nem placas se colidindo, direcionadas umas às outras. A gente vai ter esse deslocamento em paralelo. Ele também é responsável por gerar, né, atividades tectônicas, atividades sísmicas, tá? Terremotos, também maremotos, dependendo da localização dessa placa. E como exemplo claro desse tipo de limite, a gente tem a falha de San Andreas, né, ou Santo André, que é tão importante que virou até tema de filme. Quem nunca assistiu aquele filme com o The Rock, né, que o braço dele, o bíceps dele, é do tamanho do meu tronco? Que esse filme é baseado justamente nessa falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos. E aí, a partir dessa movimentação tectônica, ele precisa procurar a sua filha, que está numa região da Califórnia extremamente afetada, tá, por essa ação. Bom, a gente tem um outro tipo de limite, tá? A gente já falou do limite divergente, do limite transformante e agora a gente tem o limite convergente. Se o limite divergente ele é responsável, né, por construir, então ele pode ser chamado de limite construtivo, né, de placa, uma vez que a gente vai ter ali a ascensão, né, de magma renovando aquela placa tectônica. O limite convergente ele é um limite destrutivo, tá? Então determinadas placas vão se destruir ao se encontrarem com outras placas. Perfeito? Então a gente vai ter placas se deslocando de encontro umas às outras. Entretanto, a gente tem 3 possibilidades de convergência tectônica. Como assim, professor? A gente tem subtipos, né? Então, o limite convergente ele tem 3 características diferentes. A gente tem 3 possibilidades. Uma vez que a gente tem placa oceânica e placa continental, a gente vai ter, né, essas possibilidades sendo geradas. Então, aqui nesse primeiro momento aqui, ó, na figura número 1, a gente vai ter aqui uma placa continental, perfeito? E uma placa oceânica. Essa placa continental e essa placa oceânica se chocando, elas vão provocar, né, o surgimento de cadeias montanhosas, chamadas de dobramentos modernos, tá? Esse encontro de placas vai gerar um tipo de relevo chamado dobramentos modernos. Gravem isso, na aula de relevo a gente vai retomar esse assunto. Só que tem um ponto importante. A gente vai ter uma placa de menor densidade, né? A gente vai ter uma placa que vai acabar afundando sobre a outra. Então essa placa ela vai ser a placa oceânica. Então não esqueçam, num limite de convergência entre placas continentais e placas oceânicas, a placa que vai se afundar, né, vai ser a placa oceânica,
Tranquilo? Como exemplo desse encontro de placas aqui, a gente tem a Cordilheira dos Andes, no oeste da América do Sul. Perfeito? Num outro momento, a gente vai ter também um limite aqui de convergência entre duas placas oceânicas. E aí a gente vai ter, né, se são duas placas oceânicas, ela vai acontecer, esse encontro vai acontecer no meio, né, de um volume de água, de um corpo hídrico, e aí a gente vai ter a presença de ilhas vulcânicas, tá? E como funciona essa questão da subducção, professor? Não se esqueçam, subducção é um termo dado, né, usado para esse afundamento da placa tectônica, tá? Então, essa placa tectônica que vai acabar afundando para dentro do manto vai ser a placa que vai apresentar características ali de maior velocidade, tá? E também características de densidade diferentes. Como exemplo clássico, a gente tem formação do Japão, tá? O território japonês, lembra lá, ó, vídeo da geografia, introdução à geografia, uma coisa está conectada à outra, né? Geografia física, geografia humana. O território japonês tem uma grande quantidade de cadeias montanhosas, tá? Então isso vai implicar na vida do japonês, na economia do povo japonês, tá? Num terceiro momento desse limite convergente, a gente vai ter o choque de placas continentais. Então vai ser uma placa continental se chocando a outra placa continental. Professor, o que muda? Qual é a principal mudança desse tipo de encontro de placas para os outros dois que o senhor citou anteriormente? Aqui, prestem atenção, aqui vai acontecer a chamada obducção. O que seria essa obducção, professor? Bom, se nos dois primeiros momentos ali a gente tem, né, a subducção de uma placa tectônica, aqui nesse terceiro momento de placas continentais se colidindo, a gente não vai ter esse processo acontecendo. O que vai acontecer é que uma placa vai encavalar sobre a outra. Qual é a consequência disso, professor? As cadeias montanhosas criadas a partir desse encontro de placas tectônicas, elas são muito maiores do que as outras, tá? Como exemplo clássico disso aqui, a gente tem o Himalaia, né? O ponto mais alto da Terra se encontra no Himalaia e o limite que vai possibilitar a construção, a formação desse dobramento moderno é basicamente esse limite aqui, tá? De placas continentais se chocando. Bom, como consequência desse limite, a gente tem diversas, tá? A gente tem presença de atividade sísmica, tá? Surgimento de vulcões, a gente vai ter fossas marinhas sendo criadas nessas áreas aqui, ó, de subducção de placas tectônicas, a gente vai ter grandes profundidades oceânicas se tornando presentes, tá bom? Então a gente vai ter uma série de consequências, maremotos, né, terremotos, perfeito? Bom, aqui eu coloquei uma lupinha, porque vocês precisam observar isso atentamente. Muita gente já errou, né, quando a gente fala sobre formação de ilhas oceânicas. Então, muito cuidado com isso. Bom, o que seria um ponto quente, professor? Um ponto quente é uma anomalia, tá, no manto do interior da Terra. O que seria isso? A gente vai ter o que a gente chama de pluma mantélica. Essa pluma mantélica é um ponto de temperatura extremamente elevada que vai exercer uma pressão muito alta na crosta terrestre, tá? Até um determinado ponto em que essa crosta ela vai apresentar uma fissura e quando ela romper, né, quando essa pluma mantélica romper, ela vai acabar gerando ilhas oceânicas, perfeito? Como exemplo disso, né, de ilhas oceânicas, a gente tem o Havaí. Não confundam, tá? O Japão é um limite de placas tectônicas. O Havaí, por exemplo, ele se encontra no meio de uma placa tectônica, mas a sua formação se dá a partir de um ponto quente, que é uma anomalia no manto. Perfeito? Então, essa anomalia ela vai acabar gerando essas ilhas, né, esse arquipélago. Mas como funciona, professor? Por que não só uma ilha? Por que outra ilha? Lembra que eu falei que as placas tectônicas elas estão se deslocando?
Então acompanhem essa imagem aqui, por favor. A gente vai ter nesse primeiro momento, tá? Então aqui digamos que seja ilha 1, tá? 2, 3, 4 e 5. Então a gente vai ter da esquerda para a direita uma ilha aqui, 1, a menorzinha, e essa ilha aqui que está com atividade sísmica vai ser a ilha 5, perfeito? Então, a ilha mais nova, perdão, a ilha mais velha, né, ela é uma ilha que já foi formada já por conta desse extravasamento de pluma mantélica, né, sobre a crosta terrestre, só que a placa tectônica ela se deslocou. Quando ela se deslocou nessa direção, a pluma mantélica ficou em outra parte da crosta terrestre. Quando ela atinge essa outra porção da crosta terrestre, né, da placa tectônica, ela vai extravasar também sobre essa porção. E assim sucessivamente. Foi até uma questão de vestibular, onde pedia-se, né, para identificar a ilha de maior atividade vulcânica no Havaí. Então o aluno tinha que enxergar ali que a ilha de maior atividade vulcânica é a ilha mais recente, porque a ilha mais recente ela está localizada, né, próxima a essa pluma mantélica, tá? A essa região de anomalia. Perfeito? Bom, se a gente falou de movimentos orogenéticos anteriormente, né, os movimentos horizontais de placas tectônicas, agora a gente tem que falar sobre a epirogênese, que é o movimento vertical, ou seja, de subida e descida de uma placa. Bom, esse movimento ele é responsável por gerar fossas, né, tectônicas, ou seja, também conhecida como rift ou fenda. Tá? Existe uma fossa tectônica muito conhecida no continente africano, na porção leste, né? Que pega o chifre, né? A região do chifre da África até a sua porção mais ao sul. Essa fenda, essa fossa tectônica, ela é formada justamente por conta de pressões, tá? Do movimento vertical da placa. A gente tem que lembrar que a placa ela pode ter uma característica, ela pode ter um desgaste e ela pode se dobrar mais facilmente, mas existem porções da crosta terrestre que são mais rígidas. Então, façam esse exercício. Peguem uma folha de papel e pressionem na parede. Essa folha rapidamente vai se dobrar, vai se amassar, né? Agora, se vocês pegarem um lápis e vocês empurrarem ele contra a parede, ele pode se quebrar. Tranquilo? Então, essa quebra vai possibilitar falhamentos. Por exemplo, aqui no Brasil ocorrem terremotos por conta de falhamentos. Tá? Então a gente vai ter falhas em cima da nossa placa tectônica que vão possibilitar tremores. É claro, são tremores que não são, se comparados, né, aos tremores por conta de choques de placas tectônicas, de limites de placas tectônicas que vão se acomodar, são tremores que são muito pequenos, perfeito? Mas ainda assim, por conta da nossa falta de infraestrutura para receber esse tipo de ação sísmica, né, a gente tem uma série de problemas de infraestrutura urbana dentro dessa lógica. Bom, esse movimento de placa, quando essa placa atinge, né, essa falha, ela atinge uma subida, faz um movimento de subida, a gente vai ter o chamado Horst, tá? E quando ela atinge essa descida, a gente vai ter um movimento, né, a gente vai ter o que a gente chama de essa fossa tectônica de Graben, tá? Então, quando essa placa, esse falhamento ocorre em descida, a gente vai ter o Graben, em subida, o Horst, tá? Esse tipo de movimento ele é responsável pela transgressão e pela regressão marinha. A epirogênese é responsável pela transgressão e pela regressão marinha. O que seria isso? À medida em que eu tenho determinado ponto da placa tectônica se elevando, né, eu vou ter o braço de mar descendo. À medida em que eu tiver uma porção da placa tectônica descendo, eu vou ter esse braço de mar subindo. Basicamente é só fazer um exercício, entrem numa piscina, tá? Se vocês abaixarem, o volume de água pode chegar até o pescoço. Se vocês levantarem, o volume de água pode chegar até a cintura. Então a transgressão é quando a gente tem o avanço do mar sobre o continente. E a regressão é quando esse mar ele retorna, tá? Então a gente vai ter uma área
de uma área continental mais exposta, perfeito? Mais emersa. Tranquilo, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.